Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. O programa Restaurando Vidas começa agora para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você tem dedicado tempo à oração? Muitas vezes a gente sai correndo de casa, acorda um pouco atrasado, comendo ali um pedaço de pão e se esquece, né? Que a primeira coisa do nosso dia deveria ser se prostrar e declarar que Deus é o Senhor, que Deus é o Salvador, que Deus é o poder e pedir orientação, né, sobre os dias. Será que você tem lembrado disso? A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B, diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Interessante que nós podemos notar uma coisa. O Senhor diz aqui que a oração tem poder, tem eficiência, mas daquela pessoa que é justa, aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que ama Deus, aquela pessoa que deixou que Deus reinasse sobre a vida dela. Primeira coisa, você precisa ter Jesus como único e suficiente Salvador. Segunda coisa, você precisa ter tempo de oração, porque ela tem poder. Deus está ouvindo a sua oração. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 66, bendito seja Deus que não me rejeita a oração. E a palavra continua dizendo aqui que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas coisas, e ele orou com instância e parou de chover por 3 anos e meio. Depois ele voltou a orar e voltou a chover. Você crê no poder da oração? Você tem investido nisso? Tempo a sós com Deus? É necessário que você seja dependente de um Deus vivo e poderoso. Ele quer te ouvir. Ele quer ter um momento a sós contigo. Não saia da sua casa sem se dobrar, sem se curvar diante deste, que pode mudar a história da sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe e que você possa experimentar o melhor que Ele tem para a sua vida. Eu quero conversar hoje com o Rogério. Rogério teve uma vida muito difícil na bebida, na droga, mas o Senhor o resgatou. Vamos passar então essa entrevista. Receba no programa Restaurando Vidas, hoje o meu irmão em Cristo, Rogério Figueiredo da Silva. Paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, glória a Deus. Meu irmão, você é eletricista industrial. Sim. O que quer dizer isso para quem não sabe? Eletricista industrial, né, que faz a montagem quando vem uma indústria, tem toda a parte elétrica e tem a montagem mecânica, a montagem elétrica, a civil, painéis elétricos. Então é algo mais pesado, mais... Bem pesado. Cabo tudo grosso. Né? E o senhor estudou para isso, teve que fazer um curso? Sim, fiz curso no Senai. Fiz curso no Senai aqui em Poços mesmo? Aqui mesmo, Meu irmão, o senhor é nascido aqui então? Isso. Criado em qual bairro da cidade? Na Vila Rica. Vila Rica. A sua família tem quantos filhos? Eu tenho 2. Mas os seus pais tiveram quantos filhos? Meus pais tiveram só 2 também. Você e mais um? Eu mais um. E você ali foi criado bem tranquilo? Fui tranquilo. Estudou? Estudei. E o bairro é bem simples? Bem humilde, né? Bem simplesinho. E teve alguma variação na sua adolescência? Alguma coisa que você fez que desagradava aos seus pais? Não, assim... Foi tranquila? Foi tranquila, Só assim, mas quando fiquei um adolescente um pouco mais... Para jovem? Para jovem, aí eu comecei a conhecer as drogas, né? Tá, mas você começou a conhecer porque alguém te apresentou ou foram as amizades ali? As amizades mesmo, né? E qual a primeira droga que você conheceu? Eu conheci o álcool primeiro. É interessante que as pessoas não consideram muitas vezes o álcool como uma droga, né? Mas ele é terrível, né? É o que dá o início, né? Em tudo, né? Ele começa com todas as outras coisas, né? Todas as outras coisas. A pessoa vai, fica alegre ali um dia com uma cervejinha social, e ali ela fica entusiasmada com aquilo, no outro dia já tem vontade de repetir,
E você aí? foi entrando por essa vida? Fui, cada dia mais. Quantos né? anos você tinha? Eu tinha por volta de 16, 17. Até esse tempo, alguém chegou para você e falou de Jesus? Não. Ninguém chegou e falou, olha, tem Jesus aí que quer mudar sua história, mudar sua vida? Ah, naquele tempo, quando eu tinha 16 anos, também não... Ninguém chegou e se chegasse você não queria saber? Não queria também, E você foi se envolvendo mais nessa vida de álcool, passou por alguma droga, como é que foi? Passei aí me apresentar também a maconha, né? E o cigarro vem em consequência também, né? E você parou os estudos ou continuou estudando? Continuei, mas assim, já um pouco debilitado, né? Já Porque debilitado. a gente já não dá muito valor mais. E você se casou cedo? Casei com 22 anos. Mas essa pessoa, sua esposa, então, ela sabia antes de casar que você usava álcool, usava drogas? Sabia. E ela resolveu arriscar a si mesmo? Resolveu arriscar na esperança de que eu melhorasse, né? Ela apaixonou por você e falou, não, a gente vai conseguir passar por isso e ele vai parar. Isso parou? Não, continuou ainda. Continuou? Aham. E nesse tempo você já era um profissional da eletricidade? Já tinha feito O curso? e comecei a trabalhar com eletricidade. Começou a trabalhar. E como é que foi esse início de casamento? Ao início, né, quando a gente vai morar para dentro de uma mesma casa, começa a mudar um pouco, né? Foi um pouco conturbado, porque aí a esposa fica na esperança de a gente largar daquelas drogas, mas a gente não larga, né? Então começa a ficar meio Tenso. conturbado, Começou a ficar tenso. ficou tenso. E você achou alívio nisso como? Como é que você conseguiu dar uma melhora nisso? Eu achei arrumando serviço para fora, né? Para viajar. Então Porque você aí pegou eu a indústria tinha- fora da cidade. Fora da cidade, serviço fora da cidade para viajar, às vezes buscando aí até uma liberdade, né? Uma falsa Quer dizer, não liberdade. tinha quem te cobrasse. Não tinha. Aí você poderia trabalhar de dia, usar suas drogas à noite, e você chegava a não trazer dinheiro para casa, ou não chegava tanto? Não chegava assim a tanto, mas diminuía bem, né? O lucro mesmo, assim, o que eu ganhava a mais, Aparecia pouco em casa. parecia pouco. E quanto tempo você ficava fora? Eu ficava 30 dias até 45. Já tinha filhos? Tinha. Quantos filhos você tem? 2, né? Tenho 2. Mas nessa época você já tinha os 2? Não, nessa época ainda tinha um só, minha menina. Tua menina, quantos anos ela tem hoje? Hoje ela tem 13. 13 anos. Então você perdeu uma grande parcela de convivência com a sua filha. Bastante. Isso hoje, como que você enxerga? Se você pudesse voltar atrás. Agora fica difícil, né? Tento recuperar daqui para frente. Tenta ter um convívio maior. Isso. Ter uma compensação em amor agora, dispondo de tempo. É isso que você faz? Eu tento ser o melhor agora possível, né? Graças a Deus. Não dá para recuperar para trás. Não dá. E você trabalhou esse tempo todo para fora. Quantos anos foram, mais ou menos? Foi de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos fora, voltando muito pouco para casa, né? Muito pouco. Sendo um marido ausente também, Ausente. que não dá para recuperar isso, mas hoje é uma novidade de vida. É. E por que você resolveu voltar então? Então aí chega num ponto que não dá para continuar, né? Porque tudo que o mundo hoje, né, falando que Deus me mostrou, né, eu achava que eu tinha uma liberdade, mas eu era escravo. Hoje você reconhece Hoje eu reconheço que eu era um tanto que você escravo. estava algemado Tava no algemado. vício. Eu era um escravo do mundo, das coisas que... Quer dizer, você perdeu convivência com sua filha, você perdeu convivência com sua esposa, você perdeu a liberdade de dizer não à bebida, de dizer não à droga, e você perdeu muito tempo também longe de Cristo. Perdi. Então foi uma vida vazia. Foi vazio, bastante. Quem que levou para você o Evangelho da Graça? A minha esposa
Ela também não era convertida, Não? mas depois ela se converteu e com o tempo ela começou a clamar, né, a Deus. E aí Ela teve um encontro com Jesus ela teve um encontro e também começou a clamar pela sua vida. pela minha vida. Minha mãe também clamava bastante. A tua mãe também se converteu? Minha mãe se converteu depois com o tempo. E então aí as No duas começo, clamavam. quando a sua esposa se converteu, que ela começou a mudar os hábitos dela, certo? Aham. O que você pensou? O que passou na sua cabeça? Ainda num comecinho, eu ainda estava com o coração um pouquinho endurecido ainda. Começou Ia fazer culto na minha casa, eu não ia. Eu ficava lá de no fora? bar, escondido, eu esperava acabar. Uma Você até coisa se não deixava eu... Impedia. me impedia de ir, eu achava aquilo ali impossível para mim. Certo. Mas E eles continuaram clamando. continuaram clamando, graças a Deus. E teve época, mais no fim, eu mentia para minha esposa, eu ficava no bar, ela só que aí ela já sabia. E quando ela passava, ela ia para a igreja. E quando ela chegava lá em cima, eu começava a chorar, porque ela estava clamando lá na igreja. Ela não ficava brava contigo. Não. Ela passava pelo bar, clamando para Deus mudar a tua história. Isso. E você sentia esse Sentia. impacto. Deus falava comigo, na hora eu deixava ali as bebidas e ia embora, chorando. Então Deus começou a ir agir, Trabalhar no seu coração. trabalhar no meu coração. Agora, para você se converter mesmo, você teve que ir para uma cama. Isso. Aí eu comecei a frequentar de vez em quando a igreja, mas coração endurecido, né? Aí veio uma doença que eu Contraiu. contraí. Eu tive que, infelizmente, né? Esperei a dor. Mas Essa doença fez você ficar numa cama. fiz eu ficar numa cama Quanto tempo? por 9 meses. Você não podia trabalhar, não podia produzir nada. Nada. Só numa cama. Só. E foi ali que você aceitou Jesus? Foi ali que eu aceitei Jesus e ali então eu comecei a estudar a palavra de Deus, né? Estudar a Bíblia e buscar frequentar a igreja cada dia mais. E graças a Deus... Aí os cultos eram na sua casa. Um pouco na minha casa, mas assim, à noite eu ia também, eu Você ia na conseguia igreja, levantar? conseguia, eu ficava, não podia assim, levantar, fazer esforço físico, mas andar devagarzinho, eu podia. Aí eu comecei a frequentar, graças a Deus. O que você vê de diferença antes de Jesus e depois de Jesus na sua vida? Se eu posso falar que eu vejo tudo de diferente, porque, como eu já disse, eu era escravo, pensava que eu tinha liberdade. E hoje, pela palavra de Deus, tanto que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou aquela visão que as outras pessoas tinham de mim como um bêbado, uma pessoa drogado. que não valia nada. E hoje, né, o testemunho que essas pessoas elas têm, o jeito que as pessoas me tratam, convivência com a minha família e todos os meus familiares, o respeito que eu tenho hoje é muito grande, graças a Deus. Então quer dizer que Jesus mudou a tua história mesmo. Mudou a minha história. A sua família hoje ela encontrou a paz que você tanto procurou nas drogas, na bebida. Graças a Deus. E hoje é um lar equilibrado, que Jesus é a rocha desse lar. É a rocha. Graças a Deus, eu, minha esposa, todo meu casal de filhos, né? E nós estamos firmes, graças a Deus. Frequento, né? Tenho oportunidade na igreja, estou buscando sempre estudar a palavra. Então essa pessoa que está hoje envolvida na droga, talvez uma mãe que esteja assistindo o programa, com seu filho envolvido na droga, há uma possibilidade para essa pessoa? Há uma possibilidade e muito grande, porque a Bíblia diz que, né, que Deus não desampara o homem, né, a mulher, o justo. E a oração do justo, ela tem muito valor. A minha esposa,
ela clamou, ela dobrou o joelho. Não foi do dia para a noite, não, mas Deus ouviu e, para mim, mesmo por mim, o que eu achava também que era impossível, né? O impossível aos meus olhos, a gente sabe que para a gente é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Esse dia eu tive a oportunidade de falar na igreja lá, subir no púlpito e falar para as mães, para as esposas, que se elas crescem, ali poderia também ser o marido, ser o filho, né? Porque Deus, Ele é misericordioso e poderoso para mudar a história de todos nós, né? Então, meus irmãos, você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, através da vida do Rogério, você pode estar tomando uma decisão hoje de perseverar na sua luta, talvez pelo seu filho, talvez pelo seu esposo, pela sua esposa, que estão envolvidos em algum vício, estão longe do caminho do Senhor. Continue orando, a oração do justo tem muita eficácia. Então, dobre-se diante do Senhor, curve-se diante do Senhor, porque para você é impossível, para mim é impossível, para o Rogério é impossível, mas para Deus é plenamente possível. Ele pode mudar a história da sua vida e Ele pode mudar a história dessa pessoa que você ama tanto. Continue clamando, continue na brecha, na intercessão, que Deus pode estar mudando. Você talvez não possa ir onde seu filho vai, você não pode ir onde seu marido ou sua esposa vão, mas as suas orações chegam até onde eles estão. E Deus é fiel e justo para te ouvir. E se Ele quiser, Ele pode liberar uma palavra de vitória sobre essa pessoa. Amém? Eu queria te agradecer, Rogério, por essa participação no programa Restaurando Vidas. Que Deus, então, continue abençoando você e sua família, né? E que vocês possam cada vez experimentar mais do sobrenatural de Deus. Obrigado. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Quero ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo de número 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo poder que há na Tua palavra. Nós queremos Te louvar, nós queremos declarar a Tua santidade no programa Restaurando Vidas. Nós queremos dizer que só o Senhor é Rei. Em nome do Senhor Jesus, fala nesse coração hoje, Senhor Deus, essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada de uma maneira tão forte com o poder da Tua palavra, que haja uma grande decisão na vida dessa pessoa. Eu abençoo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já teve um encontro real com Deus? Você já teve um encontro onde Deus mudou a sua história? Você já sentiu a mudança de Deus na sua vida, que te liberta, que tira aquela velha vida de você e coloca você numa nova direção? Nós estamos falando aqui de Jacó, um dos heróis da fé, até está citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11.
mas ele ainda era Jacó até chegar ao val de Jaboque. Jacó significa enganador, aquele que agarra o calcanhar, usurpador, e Jacó começa a sua história ainda no ventre, quando Deus o abençoa e faz promessas sobre a vida de Jacó. E quando ele nasce, ele era gêmeo ali com Esaú, ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú é o primogênito e ele vem logo atrás agarrado no calcanhar. A primeira coisa que ele faz aqui é negociar, quando ele já era homem, ele negociou o direito de progenitura, porque Esaú, seu irmão, chegou cansado, com muita fome, ele estava ali preparando o cozido, e quando Esaú pede a comida, ele fala, eu te dou a comida se você me der a primogenitura, os direitos. E ele então, Esaú não era um homem temente a Deus e cede aqueles direitos de progenitura, e ele ali toma o primeiro golpe de Jacó. O segundo golpe, quando o pai já estava velho, Isaac já estava para abençoar o filho, ele fica sabendo, a sua mãe Rebeca ouve, e eles preparam um engano, eles enganam Isaac, ele mata ali um cordeiro, prepara um cozido para o seu pai o abençoa, ele reveste o seu braço com pelo de carneiro, porque Esaú era peludo, o pai estava cego, vai, apalpa e abençoa Jacó, ao invés de abençoar Esaú. Esaú, quando chega, então, fica muito triste com aquilo, e promete que logo que o pai morresse, iria matá-lo. Então a mãe aconselha que ele vá embora para a terra da sua parentela, e Jacó então sai foragido. Quando ele está a mais ou menos 100 quilômetros de distância da sua casa, ele tem uma visão, onde ele deita para se dormir, ele vê os céus abertos, uma escada, anjos subiam e desciam, e ali a primeira promessa também de Deus, que aquele lugar seria dele, tanto para a direita como para a esquerda, para cima e para baixo, tudo aquilo seria dele. E Jacó então permanece ali na sua caminhada e chega até Labão, né? E conhece Raquel, filha de Labão, e ele fica apaixonado por ela, trabalha ali para Labão, e Labão pergunta, o que você quer? Ele falou, eu quero Raquel como esposa. Ele falou, então tu vai ter que trabalhar para mim 7 anos. Ele trabalha os 7 anos. E na noite de núpcias, ao invés de Labão levar Raquel, ele leva Lia para ele. Então, agora o enganador é enganado. E depois ele fica bravo e tem que trabalhar mais 7 anos. Mas ele tem Raquel como esposa. E Deus o abençoa, ele prospera. E ali as coisas de Labão prosperam. E ele sofre um novo engano de Labão. Labão começa ali a fazer promessas para ele, mas ele continua firme, e Deus prospera ele muito mais. Ele resolve voltar, e ele volta. Quando chega para conversar com Esaú, ele transpõe o val de Jaboque, mas ele volta e ali tem um encontro com Deus. Ele ainda era Jacó. Ele era um homem rico, um homem que tinha a bênção de Deus, mas ele não tinha um novo nascimento, ele não tinha uma história ainda com Deus. E eu quero falar para você, foi no val de Jaboque, quando ele estava sozinho, que Deus mudou a história dele. Talvez você tenha bênçãos do Senhor, talvez você tenha riquezas, talvez você tenha uma vida legal, uma família legal, mas talvez você não tenha tido um encontro a sós com Deus. O que aconteceu? Foi-se necessário que ele ficasse a sós com Deus. Às vezes a gente tem tempo para todas as coisas, menos um tempo para ficar a sós com Deus. Jacó começa a ser tratado ali de uma maneira extraordinária. Ele luta com um homem, e aquele homem era o próprio Deus. Diz a palavra que ele luta com ele, um homem, até o romper de dia. E veja que este homem chamado Jacó, ele começa a ser mudado naquele momento. Deus vê nele perseverança, Deus vê nele dedicação, Deus vê nele um homem realmente que estava querendo algo profundo. E este homem, então, ele é tocado por Deus e ele vai ficar manco, toca ali o nervo da coxa. Mas Deus muda o nome dele. Já não te chamarás enganador, já não te chamarás usurpador, que quer dizer Jacó. Agora teu nome será Israel, campeão com Deus. Você já pensou se Jacó tivesse todas as coisas, fosse um homem de muitas posses como era, mas não tivesse uma mudança,
do próprio Deus sobre a vida dele? Você já se imaginou com todo o poder, mas sem um encontro real com Deus? As pessoas hoje desejam poder, as pessoas hoje desejam o que o mundo pode dar, mas as pessoas não têm desejado Deus como Senhor das suas vidas. Quando ele ficou sozinho, quando ele lutou bravamente, ele foi tocado por Deus. Ele foi mudado pelo Senhor. Este homem agora já não era mais o enganador. Este homem agora já não era mais o usurpador. Este homem agora era um novo homem. E eu quero falar para você sobre o novo nascimento. Todas as pessoas, elas tendem a achar que já estão em Cristo Jesus. Mas se você estiver realmente em Cristo Jesus, isso indica, primeiro, que você teve um encontro a sós com Ele. Que Ele te mostra que você é um pecador e você olha e se arrepende. E você olha e diz, olha, agarra como Jacó fez, me dá a tua bênção para depois o senhor subir. Você luta ali em oração, pedindo a Deus misericórdia, perdão pelos seus pecados, pedindo para Deus transformar a sua vida, e você faz isso de uma maneira muito forte. Quando Deus muda a sua história, você sente algo muito bom, muito prazeroso. As coisas do mundo já não começam a ser tão interessantes para você. Você muda as prioridades da sua vida e agora a sua prioridade é Cristo Jesus. A sua prioridade é agradar aquele que te arregimentou, aquele que te convocou, aquele que te transformou, aquele que mudou a sua história. Nós vemos pessoas hoje que se dizem cristãs, que se dizem apaixonadas por Jesus, mas continuam com a mesma vida, com as mesmas mazelas, com os mesmos defeitos, com os mesmos palavreados, e não tem nada na vida deles que mostre Cristo Jesus. Jacó foi tocado, Jacó carregava agora a marca de Cristo na sua vida. Jacó passou a ser um homem manco, mas ser um homem restaurado, um homem modificado pelo poder de Cristo Jesus. A igreja hoje é uma igreja que está muito envolvida com as coisas do mundo. A igreja hoje é uma igreja que se parece muito com o mundo, e nós estamos aqui chamando a sua atenção. Você se parece com o mundo? Você tem os mesmos hábitos do mundo, os mesmos desejos, os mesmos pensamentos? É necessário que você avalie a sua vida hoje profundamente, para ver se o seu nome, assim como de Jacó, já foi mudado, se a sua personalidade foi mudada, se o seu caráter foi trabalhado por Cristo Jesus. Nós precisamos avançar em direção ao centro da vontade de Deus, porque assim você conhecerá o que Deus espera de você. O mundo vai passar, a sua profissão um dia vai acabar para você, vai acabar também quando o Senhor Jesus voltar. Essas coisas do mundo que você tem conquistado, elas vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Onde você tem armazenado tesouros? No céu ou aqui na terra? Nós precisamos entender que o Senhor abençoou esse homem de uma maneira extraordinária. Você já teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo? Você hoje tem paixão pela palavra, zelo pela oração, você tem desejo de agradar a Deus e você odeia o pecado? As pessoas às vezes estão frequentando uma denominação e se acham convertidas, mas elas têm prazer nas coisas do mundo. Elas amam aquilo que sacia a carne. E nós somos constituídos inimigos do mundo quando nós amamos a Cristo Jesus. As pessoas do mundo vão olhar para nós e vão ver uma nova posição, uma nova maneira de viver, e essa maneira é de agradar a Deus. É preciso que você entenda isso e defina a sua vida com Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela tome uma posição com Cristo Jesus e que ela seja transformada pelo poder da Tua Palavra. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua prioridade seja Cristo Jesus, porque as demais coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Fique com Deus, em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar
pela fé posso tocar